Para uma melhor experiência, recomendamos que ouça de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, E a interferência de ontem ontem e e amanhã. amanhã. o sinal está captando. O silêncio ruidoso dessa frequência. sempre algo escutando. Sempre alguém escutando. Aqui, no sinal boreal. Dez anos atrás, minha mãe fez uma viagem de trem. Era o dia de seu aniversário. Mas ela não queria festas. Nenhuma vela para ser apagada. Nada. Ela não explicou para ninguém do porquê. Ela só falou que queria partir dali e partiu sem nem ao menos se despedir. Ela me contou poucos detalhes sobre sua viagem. Ela falou que pegou o mesmo trem que pegava em sua infância e o mesmo vagão de sempre, pois dizia que tinha a melhor paisagem. Ela ia voltar para sua casa de infância. Uma casa perto do mar, perto de suas memórias que ainda a atingem. Bem, é o que eu acredito que acontece em todo verão. Em todo calor insuportável, ela sempre voltava a olhar o seu álbum de fotografias da infância, com fotos da praia, areia, bicicletas, crianças, adultos e até de estranhos. Faz 30 anos que ela não voltava para aquela casa. Não sei, e acho que nunca saberei se ela voltou porque quis, ou voltou porque se sentiu obrigada a desenterrar todas as suas memórias de lá. E essa história de viagem me fez lembrar do filme Pequena Mamãe, da diretora Céline Sciamma, que começa com a despedida de uma criança, várias senhoras, em uma casa de repouso, com um simples até logo. Até chegar ao quarto de sua avó, vazio. Apenas com a sua mãe, tirando todas as coisas pertencentes a ela. Menos a bengala. Essa, Nelly, a criança protagonista do filme, queria guardar para si. E após as despedidas e com uma bengala em sua mão, Nelly parte para a casa de infância de sua mãe, Marion. Eu não gostava da noite. Por quê? Coisa de criança. Isso me interessa, eu sou uma criança. Você sempre faz perguntas na hora de dormir. É quando eu vejo você. A viagem de carro de Nelly não demora muito. Ela é preenchida por trocas de olhares, troca de lanches e até um breve e delicado abraço. Talvez Nelly percebesse pelos olhares que, apesar de não chorar, sua mãe sentiu o luto mais pesado ainda ao saber que deveria voltar para suas próprias memórias e aos objetos que foram deixados pela sua mãe, a avó de Nelly. E quando chegaram lá, o primeiro lugar que Nelly entra é o antigo quarto de Marion. E imediatamente a câmera do filme mostra o rosto dela, os olhos fixos naquele espaço. Mas com um certo pesar. Talvez até uma certa tristeza que Nelly notou silenciosamente. Minha mãe falou que sua viagem demorou mais do que quando ela era criança. Parecia que a paisagem ficou menos colorida, mas ela ainda acreditava que iria encontrar tudo como era antes.
pois ela nunca soube o que aconteceu 30 anos atrás, quando se despediu da casa. Ela acreditava que se encontrasse tudo como antes, iria ficar tudo bem com ela. Foi o que ela disse, que ia ficar tudo bem. E eu nem sabia que ela não estava bem. Não pintar a parede em torno desse móvel. Você lembra disso, Marion? Eu lembro. Quando minha mãe entrou na casa de verão afetada pela maresia, ela disse que imediatamente tampou o nariz pelo cheiro. E quando se deparou com os fungos invadindo cada rachadura da parede, dos móveis e até nas gavetas, ela sentiu os 30 anos que haviam se passado. E eu não sei como ela se sentiu sobre isso. Ela me contou a história, mas estava de costas, sempre desviando o olhar. Ela disse que poucas coisas haviam sobrevivido ali. Os móveis estavam rachados demais para serem vendidos, e com memórias que ainda eram muito frescas para ela. Como quando ela tocou nas pontas da madeira da mesa de jantar, e lembrou de sua infância quando bateu a própria cabeça na quina. Ela não se lembrava da batida. Só lembrava de vozes questionando como um móvel tão lindo poderia ser tão letal a uma criança que ainda não conhecia o mundo. Mas 30 anos depois daquela batida, eu acho que ela ainda não conhece o mundo. Dizem que quanto mais velha ficamos, mais questões seriam respondidas. Mas ela andava tão vazia de perguntas que as respostas se tornaram banais. Provavelmente ela não queria nada feito, nada completo, nada determinado demais que ela não pudesse desistir. Mas ela queria desistir. Por pelo menos algum momento, das responsabilidades de uma vida feita. Ela se achava velha demais para se perder tanto assim. Se perder ao ponto de querer voltar para 30 anos atrás e bater na quina da madeira de um móvel e ter pelo menos um momento em que olhariam para ela e não veriam uma mulher que sabe de todas as respostas. Ela queria arrancar os fungos das gavetas, limpar as paredes, abrir as janelas, deixar algum ar entrar e sentir a maresia como se fosse uma garota que só queria mergulhar no mar. Ela queria fazer o impossível. Ela queria fugir do tempo. E talvez fugir foi a única opção da mãe de Nelly. Ao se deparar com sua casa de outono de infância, tudo remetia à avó. Eram os cadernos de ortografia antigos, os desenhos, o quarto, a antiga pintura da parede e o quintal onde ela sempre montava sua pequena cabana. Memórias tão marcantes que nem Marion conseguiria ficar ali. Então, ela fugiu. Nunca falamos de quando vocês eram crianças. Está exagerando, falamos disso o tempo todo. Sim, mas apenas pequenas histórias. O que quer dizer com isso? Sei sobre todos os presentes dela de Natal e que você adorava pizza. Mas não sei das coisas de verdade. O que significa coisas de verdade? As coisas que você tinha medo, por exemplo. Eu tinha medo do meu pai. Quando Marion partiu, Nelly encontrou outra criança de 8 anos brincando no jardim. Uma criança que, coincidentemente, se chamava Marion e que, coincidentemente, vivia em uma casa semelhante à qual Nelly estava visitando. Essa era a mãe de Nelly de volta, só que com 8 anos de idade e prestes a montar sua última cabana naquele quintal. A diretora do filme resolve colocar em um filme sobre memórias, luto e despedidas uma pequena pitada de ficção científica, ao colocar mãe e filha como crianças para conversarem, para tentar se entender. Pois era isso que Nelly mais queria. Ela queria entender do porquê de tanta tristeza na Marion de 31 anos, sendo que ela mesma de 8 anos parecia tão feliz naquela casa.
Fazendo panquecas, montando cabana e em meio a tudo isso, Nelly até descobriu o sonho de infância da mãe de ser atriz. Algo que aparentemente ela não realizou em seus 31 anos. Depois daquela viagem de minha mãe, nada foi o mesmo. Ela dizia que seria a última vez que ela falaria da infância. Então por isso ela falou daquela casa e de algumas memórias. Ela me contou sobre as fortes chuvas que invadiam a casa por causa das goteiras e das janelas emperradas. Ela contou do dia que aprendeu a fazer pipoca para assistir pela 1000ª vez o seu filme favorito da época. Ela falou que amava construir os castelos de areia, mesmo odiando a areia que ficava grudada nela depois. E aí ela falou quando perdeu sua mãe, no meio da praia, e ouviu palmas de vários estranhos que a olhavam com cara de desespero. Ela pensou que sua mãe não voltaria mais. E depois do que pareceu horas para ela na época, a mãe voltou. Mas depois daquele dia, ela nunca mais voltou para aquela casa. E depois de contar isso, minha mãe não falou mais nada sobre si. Eu tenho inveja de Nelly. Ela conseguiu encontrar sua mãe mais uma vez e viver seus momentos mais felizes naquela casa, prestes a ser abandonada. E até conseguiu tentar entender um pouco de sua mãe, pois apesar de conversar com sua mãe no corpo de 8 anos, Marion já poderia dizer o que sentia com 31. Você nunca parece feliz por estar aqui. Eu acho que não é sua culpa. Você acha? Às vezes eu acho que é. Os fungos já começaram a invadir a minha casa. E assim como ele, o silêncio parece um parasita que depende de nós para se alimentar. Depende de olhares que param de se encontrar, de falas que não se completam e de mentes que nunca se calam. Talvez foi ele que me fez ver, pela primeira vez, um cansaço no olhar de minha mãe. Não era um cansaço de trabalho. Era um cansaço de tudo mesmo. De não poder sair, de não conseguir mais construir alguma memória nova, pois estava tudo igual demais. Ela saiu de nossa casa e achei que estava fugindo de novo. Mas dessa vez ela me levou junto e fomos de trem para aquela casa de verão. Era realmente forte a maresia que habitava aquela casa, e os fungos parasitas invadiram quase todos os cantos, tomando a casa como se fosse deles, como se ninguém devesse viver mais ali dentro. E até respirar era difícil, principalmente ao abrir aqueles móveis antigos de madeira. Mas minha mãe conseguiu, e achou seu antigo álbum, mas a tinta das fotos estava corroída pelo tempo, e não tinha restado mais nada dali. Não parecia mais uma casa de verão. Eu não sei se conseguiria falar para minha mãe que vai ficar tudo bem, ou se ao menos ela queria ouvir isso, pois nem eu sabia o que eu estava fazendo ali. Mas parece que agora aquelas memórias voltaram como um golpe tão grande que quando vi, ela estava sentada no chão daquela casa, e em sua mão uma foto corroída pelo tempo deixava indecifrável de qual memória era aquele registro. Então ela sussurrou algo como: "Eu odeio essa casa."
Eu acho que eu nunca vou entender essa viagem. E eu acho que eu nunca vou entender a minha mãe. Eu sabia que eu voltaria daquela viagem, mas eu nunca saberia se ela iria voltar como antes. Pois nós já havíamos nos perdido em meio aos fungos. Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro, narração e edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral de Daiane Trevisan, esse episódio contou com as vozes de Daiane Trevisan, Jéssica Nasli, André Di Giacomo e participação especial de Darília Ferreira como mãe de A, além de trechos do filme Pequena Mamãe, dirigido por Celine Sciamma. O Sinal Boreal é um projeto feito por 3 amigos de forma totalmente independente. Produzir arte dessa forma é muito desafiador, e não é da boca para fora quando a gente diz que toda ajuda conta muito. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação ou comentário no aplicativo que você usa para ouvir, e recomende para seus amigos. E para não perder nada, siga a gente nas redes no @Sinal Boreal. Até o próximo contato!